tudo bem com vocês? Vamos começar nosso primeiro dia do ano de 2024 falando de um tema muito importante, que é uma das classes gramaticais aí, que é bicho-papão para muita gente, né? Que é o verbo. Temos na língua portuguesa 10 classes gramaticais muito importantes, e o verbo é uma delas. Então, para simplificar o que a gente complica, sou professora de português, Cláudia, há 28 anos atuando na rede de ensino, tanto estadual como municipal. Estou aqui para simplificar um pouquinho esse bicho-papão aí que é o verbo. Então, vamos falar um pouquinho da estrutura do verbo. O verbo, ele tem uma estrutura muito específica. O verbo é formado por um radical, por uma vogal temática, a junção do radical com a vogal temática chamamos tema. Temos a desinência de número e pessoa, né? Então, quando a gente fala em verbo, a gente tem que entender que o verbo ele é dividido em vários aspectos. E o principal deles, que é cobrado muito nas bancas de concurso, são tempos e modos verbais. Então, nós temos 3 tempos distintos também bem divididos, que é o presente, o passado, que é o pretérito, e o futuro. Então, nós temos um presente no modo indicativo, 3 pretéritos, que é o pretérito perfeito, pretérito imperfeito e mais que perfeito, e 2 futuros, que é o futuro do presente e o futuro do pretérito. Para conjugar um verbo, devemos primeiro tomar esse verbo no infinitivo. O que é o infinitivo do verbo? São os verbos que ainda não foram conjugados. Eles aparecem com R no final, como amar, vender, partir, etc. Ao conjugar um verbo regular, chamamos de verbo regular, é aquele que, ao conjugar, o radical permanece o mesmo, sem alteração. Então, vamos pegar o verbo amar e conjugá-lo no presente do modo indicativo. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Ao conjugar o verbo amar, percebemos que, tanto na primeira pessoa, eu amo, na segunda pessoa do singular, tu amas, e na terceira pessoa do singular, ele ou ela ama, percebemos que até a letra M, a M, não ocorreu nenhum tipo de alteração. Se não ocorreu nenhum tipo de alteração, eu amo, tu amas, ele ama, que são as 3 pessoas do singular. Se a gente percebe que não há nenhum tipo de alteração no radical, a gente pode chamar este verbo de verbo regular. Então, eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. A gente percebe que não houve alteração no radical ao conjugar. Outra coisa muito importante é a gente saber também os tempos verbais, que é o tempo presente, passado, que é o pretérito e o futuro. Quando conjugamos no pretérito, na terceira pessoa do plural, eles e elas, quando falamos, eles falaram de você, e a terminação é com M no final, estamos dizendo que de algo, de uma ação que já ocorreu no passado. Agora, se eu falo, eles falarão de você, algo que ainda irá ocorrer, estamos falando de um tempo que irá ocorrer no futuro. Então, a gente tem que ter muito cuidado que os verbos terminados em AM, na terceira pessoa do plural, eles e elas, remete-se ao passado, terminados em M. Falarão, calarão, farão, né, etc. E os verbos terminados em A ou til, né, farão, falarão, calarão, será no futuro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Outra coisa muito importante também é a questão da regência e concordância, tanto nominal como verbal. Na verbal, a gente tem que tomar muito cuidado com relação aos verbos e as flexões que fazemos com esse verbo com relação às pessoas a quem se refere. Então, é cobrado muito em banca, em concurso, essas questões de regências, concordâncias, tanto verbais como nominais.
Então hoje vamos ficar atentos ao verbo propriamente dito. No próximo encontro vamos falar um pouquinho sobre regência verbal e concordância verbal, que também é muito cobrado em bancas de concurso. No mais, eu gostaria de deixar uma mensagem muito importante para vocês. Mais do que entender verbo, é preciso conhecer toda a estrutura do verbo. Então, ao estudar, primeiramente conheça a estrutura, conheça o radical, estude a vogal temática, que é uma estrutura que vem após o radical, o tema, que é a soma do radical com mais a vogal temática, as suas desinências são duas, né? Tanto de pessoas como de número, entender um pouquinho da estrutura do verbo, um pouquinho do modo verbal, que são 3 modos, que é o modo indicativo, o modo subjuntivo, o modo imperativo, entender um pouquinho também das flexões, que são os tempos também verbais, o tempo presente, o pretérito, o futuro e as suas flexões, entender toda a estrutura verbal, porque ao entender essa estrutura verbal, você poderá utilizá-la adequadamente em todo o contexto, em todo enunciado, tá bom? Ficou uma dica aí, muito prazer em falar com vocês e nos vemos no próximo encontro, tá bom?